Muito bem, vamos falar então agora sobre doenças cardíacas. Vamos receber o cirurgião cardiovascular, Jocerlano Souza. Ele é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e também é diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional aqui do Piauí. Doutor Jocerlano, bom dia. Bom, sabemos que as doenças cardíacas, as cardiovasculares, né, são líderes de mortalidade no mundo e também no Brasil. 14 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, têm algum tipo de doença no coração e cerca de 400 mil morrem por ano em decorrência dessas enfermidades. Isso é 30% das mortes do Brasil. São cerca de 1.000 pessoas que morrem todos os dias. Doutor, esse quadro poderia ser evitado? A gente sabe, né, que existem casos e casos, em medicina nunca dá para a gente falar dessa, como se fosse possível você estabelecer uma fórmula e todo mundo se salvaria, ou todo mundo teria como prevenir. A gente sabe disso. Mas seria possível reduzir essas mortes e esses casos? E se sim, como? Como se faria isso? Bom dia, Cíntia. Obrigado pelo convite. Sim, A gente que as doenças agradece. cardiovasculares, como você falou, são doenças extremamente prevalentes na população, com uma incidência muito alta de mortes. E isso, infelizmente, por muito tempo, e provavelmente ainda passará mais tempo ainda, a gente vai ter a causa cardíaca como a principal causa de morte no mundo, no Brasil e no mundo, como os números que você falou. As doenças cardíacas, elas são predispostas em pacientes que já têm alguns fatores de risco. Portanto, tentar evitar as mortes por doenças do coração é controlar esses fatores de risco. Hoje nós temos, Cíntia, uma variedade muito maior de avaliação clínica, de exames complementares e que nos dão muito mais informações a respeito da saúde como um todo, e especialmente do coração. Nós temos como fazer diagnóstico desses fatores de risco, nós temos bem estabelecidos tratamentos, tanto clínicos como medicamentos, quanto tratamentos mais invasivos, que vão levar esse paciente a uma sobrevida maior. Portanto, são causas evitáveis em alguns casos, na grande maioria dos casos, eu posso falar, mas que ainda, infelizmente, a gente precisa de avaliações, são causas de morte súbita. Muitos pacientes nossos ainda não têm acesso a uma avaliação médica que possa fazer esse diagnóstico e evitar essas mortes. Entendi. Mas, de qualquer maneira, há prevenções que precisam ser feitas. Quem deve adotar essas medidas mais preventivas? Quem deve procurar o cardiologista? Tem uma idade para isso? Tem um perfil de pessoa que deve ter um acompanhamento mais de perto, doutor? Tem sim, tanto as doenças adquiridas do coração, que são esses infartos, a hipertensão, outros fatores de risco que podem ser adquiridos ao longo da vida, quanto as doenças congênitas, que são aquelas doenças, malformações do coração, onde a pessoa já nasce com algum distúrbio na estrutura do coração. Essas são doenças muito comuns. Portanto, uma avaliação cardiológica ela é indicada para qualquer pessoa, em qualquer idade. Lógico que na infância, na adolescência, aquela criança ou aquele jovem que não tem sintoma nenhum, é importante que o pai ou a mãe leve a ação inicial, porque doenças congênitas que não dão sintomas e que só são diagnosticados em exames de rotina, em exames complementares. Portanto, esses devem fazer uma avaliação a cada 2, 3 anos, de preferência. Acima dos 40 anos, de forma mais prática, aí sim, uma vez por ano, é indicado que se faça uma avaliação, mesmo sem ter nenhum sintomas. As doenças do coração, assim, elas podem vir com dor no peito, falta de ar, uma tontura, um mal-estar, uma palpitação, aquela aceleração que o paciente fala, mas infelizmente algumas doenças do coração têm como primeira manifestação a morte súbita. Quantas pessoas a gente não já ouviu falar, fulano, um Isso. parente, um amigo que nunca sentiu nada e dirigindo, caminhando, trabalhando, tem uma parada cardíaca e uma morte súbita.
entra nesses números aí que você falou. Pois é, e nesses casos aí não tem questão de idade, né? A gente tem aqui, por exemplo, o caso daquele estudante de 16 anos de idade, estava jogando bola, aconteceu aqui no Piauí. Aliás, já foram dois casos recentes. Um estava correndo, estava numa pista de corrida, e o outro estava jogando bola. Ambos tiveram mal súbito, foram socorridos pelo SAMU, mas não conseguiram sobreviver. E a gente tem, claro que não tem diagnóstico fechado, mas a gente tem esse caso recente de que a família do Dr. Glauto acredita que ele pode ter sofrido um infarto dentro do avião. Existem fatores que desencadeiam esse mal súbito e esse que a gente costuma chamar de infarto fulminante. Assim, existem fatores, estresse ou um voo longo, por exemplo, pode ser um desencadeador ou não tem nada a ver? Sim, dependendo da faixa etária, existem as causas mais possíveis que levaram àquela morte súbita. O coração é um órgão extremamente preparado para diversas situações fisiológicas, Cíntia. Então, pacientes que são mais jovens e que têm uma morte súbita, a principal causa de morte é uma hipertrofia do músculo, já é uma alteração genética, onde esse músculo, estruturalmente, ele já nasceu modificado e a parte elétrica que comanda os batimentos cardíacos pode sofrer alguma alteração e levar a arritmias malignas e que levam a uma parada cardíaca se não tiver um pronto atendimento ali naquele momento. Mesmo com pronto atendimento, isso aí, infelizmente, nós temos, são doenças potencialmente graves. Em adultos e idade mais avançada, a principal causa de morte é o infarto agudo do miocárdio. Infelizmente, do nosso colega, nós não temos ainda informações oficiais, Claro. Portanto, a gente não consegue falar com detalhes isso. Mas sobre a sua pergunta sobre voos longos, sim, algumas medidas são tomadas para prevenir alguns trombos e algumas outras alterações de circulação para esses casos. Mas a principal causa de morte em adultos continua sendo infarto por uma alteração na circulação do coração. Esses fatores de risco, Cíntia, que levam a essas doenças cardíacas, eles acontecem em todo o organismo. O problema é que os vasos do abdômen, os vasos das pernas, os vasos dos braços, eles são mais calibrosos e são órgãos que são menos nobres. Agora, quando essa doença, que é sistêmica, portanto, acomete todo o coração, quando ela acontece em vasos muito pequenos, como os vasos do coração, os vasos do cérebro, e são muito nobres esses vasos, aí sim a gente tem uma catástrofe, porque o coração, ele tolera muitas injúrias, ele tolera muitas alterações, mas ele não suporta a falta de oxigênio. Então, esses fatores de risco, o tabagismo, o sedentarismo, a hipertensão arterial, a diabetes, o colesterol alto, a história familiar, leva a na estrutura e que de forma pode provocar, e o músculo do coração, ele é preparado para bater por dia 110 mil, 120 mil vezes. Então, ele é um órgão vital. O músculo do coração precisa desse oxigênio. Nesse momento, há uma perda da função do músculo e uma morte em poucos segundos. Entendi. Como o senhor falou aí, o tabagismo, a hipertensão e o sedentarismo. Então, assim, o estilo de vida, ele também pode ser um aliado ou um inimigo do coração, né, doutor? Com certeza, Cíntia. O estilo de vida que nós escolhemos, com certeza vai afetar a nossa expectativa de vida. No Brasil, o homem, Cíntia, vive em torno de 73, 74 anos. Essa é a expectativa média do brasileiro, do homem. A mulher é um pouquinho mais. Uhum. Mas provavelmente por conta desse estilo de vida. Não há dúvidas, isso não é uma regra, né? E quando a gente comenta com um paciente, que, por exemplo, a gente está indicando uma cirurgia de ponte de safena, que é aquela cirurgia mais comum de revascularização do miocárdio, nós sempre comentamos, porque às vezes, Cíntia, tem pacientes jovens e atletas que têm um infarto. E tem pacientes no extremo, que são hipertensos, obesos, diabéticos e que têm um coração normal. Mas isso são as exceções. O que é mais comum é que quanto mais fatores de risco você tiver, maior a chance de ter um infarto, um AVC, um popular derrame, né? E uma morte súbita. Mas o estilo de vida, a forma com que eu vou me envolver com esses fatores de risco e quanto eu vou me dedicar para cuidar cada um deles,
vai dizer muito sobre a quantidade de anos que eu vou sobreviver. Desses fatores de risco, Cíntia, o único que a gente ainda não pode manipular ou mexer é com a história genética. Então, se o pai, a mãe têm alguma doença cardíaca, sobretudo um infarto, há uma chance maior do indivíduo também ter essa doença cardíaca. E enquanto a gente não consegue manipular um DNA, um genoma, a gente não vai poder interferir nisso. Mas todos os outros fatores de risco têm que ser controlados. Quem é sedentário tem que fazer atividade física, quem fuma tem que parar, quem tem pressão alta. E hoje, aliás, Cíntia, oportunamente, hoje é o Dia Nacional do Combate e a Prevenção da Hipertensão Arterial, hoje, 26 de abril. Olha então, estima-se, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que 30% dos brasileiros são hipertensos. Isso é um número muito alto, Cíntia, para uma comorbidade que é muito grave quando ela não é tratada. Ela é muito simples de ser diagnosticada. Hoje nós temos aparelhos automáticos, muitos deles reconhecidos pelas sociedades, são vendidos em farmácia. Através de um único toque, um botão, você consegue medir sua pressão. Medicamentos hoje, assim, da mais variedade possível, desde dose única, que é até medicamentos que a gente precisa fazer mais de uma dose, mas assim, é uma doença possível de ser tratada e hoje é um dia de conscientização, porque a hipertensão, não só para doenças cardíacas, mas a gente viu agora recentemente com as ondas de Covid, que a hipertensão arterial é uma das principais comorbidades que faz aumentar a mortalidade de qualquer doença, e recentemente ficou muito mais provado isso para a gente durante a Covid. Então, hipertensão arterial é uma doença muito comum, muito frequente, e que a gente precisa diagnosticar e precisamos tratar esses pacientes. Pois é, e muitas vezes uma doença silenciosa, né, doutor? Porque o paciente, às vezes, não associa esses sintomas, e, aliás, a gente não tem que associar mesmo nada, quem tem que associar é o médico. Mas é que a gente tem... deixa eu complementar, Cintia, nisso. Então, é isso mesmo que você falou, importantíssimo, silenciosa. É muito comum, Cintia, o paciente vem no consultório e diz assim, às vezes até paciente já hipertenso. Não, doutor, eu só tomo meu remédio quando eu sei que minha pressão está alta. Não, doutor, eu sei quando minha pressão está baixa. Não dá para saber. Os sintomas de hipertensão arterial, eles não existem. Pressão alta não dá sintomas. O paciente com pressão alta, ele pode ter uma tontura, uma dor de cabeça, um mal-estar, mas outras comorbidades no organismo também podem levar a esses sintomas. Portanto, a única forma de saber como está a pressão é medindo a pressão. Então, é silenciosa a doença. Agora, enquanto o paciente não está sentindo nada, o cérebro está sentindo, o coração está sentindo, os rins, e isso, dia após dia, está sendo causado dano a esses órgãos, e são órgãos vitais. Por isso que a hipertensão arterial leva a doenças do coração, a doenças do cérebro, dos rins, do olho, enfim, é silenciosa, e o paciente tem que estar muito atento a qualquer eventualidade, precisa passar por uma orientação médica. Tá certo, doutor Jocelano. Muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o médico cirurgião cardiovascular Jocelano Souza, nesse dia, né, coincidentemente, o dia de alerta em relação à hipertensão arterial, que ele citou esse número que é impressionante, de cada 10 brasileiros, 3 têm pressão alta, né, para falar de uma forma bem que todo mundo entende. E como também citou o doutor Jocelano muito bem, acho que se há, doutor, uma doença no Brasil em que há facilidade, né, entre aspas, para ser tratada, é a hipertensão. Você tem programas das farmacêuticas, programas dos governos, governo federal, que deixa esse preço desse medicamento bem baixo. Então, não é desculpa para você não cuidar da sua saúde, né? Perfeito, Cíntia. Infelizmente, a gente costuma até falar que a hipertensão ela é uma doença democrática. Ela não escolhe idade, ela não escolhe classe social. A hipertensão está presente em todas as classes. Ela tem um diagnóstico, não é que é barato, ela tem um diagnóstico praticamente gratuito, porque eu não preciso fazer nenhum exame laboratorial, eu não preciso de nenhum exame de imagem, exames caros, eu só preciso de uma avaliação. Eu comentei gratuito porque muitas vezes o paciente tem um acesso a um posto de saúde ou a um aparelho desse que é barato para a maioria das pessoas, hoje em dia os custos são mais acessíveis, a pessoa pode ter um alerta ali naquela medida e que pode fazer com que ele procure uma assistência mais especializada e, portanto, evite a morte súbita. A hipertensão é uma doença muito simples de diagnosticar
E é importante que dias como hoje, não só dias como hoje, mas ao longo do ano, a gente chame a atenção da população para isso. E eu agradeço em nome também da Sociedade Brasileira de Cardiologia Seccional Piauí, onde nós temos tentado desenvolver esse serviço. Nós agradecemos ao seu espaço para que a gente possa divulgar e levar essas informações para as pessoas. Obrigado, bom dia para o senhor. Bom dia.